confesso a vocês que o meu papel é o papel difícil, porque eu tenho que abordar assuntos básicos que pressupõem-se que todos nós deveríamos ser especialistas no assunto, que é assunto do bem-estar. É deprimente, né? Às vezes a gente deparar que a gente tem que chamar atenção, temos que falar para as pessoas que tudo que essa pessoa está fazendo tem que levar ao bem-estar. Quando a gente tem o Sé, e eu tenho que estar diante das pessoas, eu chamo Exu, chamo todos os orixás, porque eu falo, eu vou repetir a mesma coisa. Eu pareço aluno repetente que não aprendeu tudo que o professor ensinou para ele. Mas eu digo que as minhas orientações, não é, o ensinamento que eu reproduzo para as pessoas, eu falo mais para mim do que para os outros. Porque eu preciso seguir fielmente aquilo, porque eu acredito que é o caminho do bem-estar. É bom nós entendermos o motivo pelo qual nós escolhemos estar aqui hoje, o motivo pelo qual nós escolhemos sermos iniciados, o motivo pelo qual escolhemos seguir a filosofia, a teologia dos orixás. Numa sociedade, num mundo extremamente doente. Doente. Não é? A raça humana, ela pede socorro. Isso inclui todos nós. Não é? Na era da coronavírus, que está todo mundo preocupado, como é que vai ficar o mundo. Agora, tem outra enfermidade que ninguém fala, que é a convivência. A gente fica tão preocupado com o espirro do outro, né? Ontem estava vendo um monte de gente, molecada, com máscara, e eu falei para mim, nossa, se eu pudesse me blindar usando máscara contra todos os males da vida, nossa, seria perfeito, não é? Não é? Aí você olha do lado, você vê que a gente está tão preocupado em não ficar doente, que a gente é doente, muito enfermos. E doenças, às vezes, incuráveis. Certo? São doenças que têm a ver com a alma, com a mente, com o senso, com a falta de bem-estar mental. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de hoje para me dirigir aos recém-iniciados no Dudua, aos amigos da família Dudua, aos filhos do Dudua, a qualquer pessoa iniciada nos orixás. E também falar para vocês que esse ensinamento não é simplesmente ensinamento da autoria do Baba King, e sim um resumo daquilo que nós acreditamos dentro dos orixás. Vamos lá. Hoje é o quê? É o dia de Ossé, que é o dia de reverência aos orixás. Todos os dias são dias para nós reverenciarmos os orixás, porque os orixás significam a mãe natureza, e a mãe natureza é o pulmão, os pulmões da humanidade. Se você pegar cada um dos orixás que existem, cada um deles tem algumas virtudes que irão trazer para a vida humana, sempre com um objetivo único, o bem-estar. E essa questão de bem-estar é uma questão tão difícil, não é? Parece simples, mas é muito difícil, porque a maioria de nós vivemos muito mal. E se eu escolhi os orixás como o caminho de vida para mim, eu preciso incorporar no meu cotidiano
os princípios básicos dessa minha escolha. Quando você vai à farmácia, o que você faz? Você vai lá para comprar um medicamento, não é? É importante, ao comprar um medicamento, ler a bula. As instruções para que esse medicamento funcione melhor para a sua enfermidade. Só que a maioria, nós não lemos a bula para ver os efeitos colaterais, até os benefícios do remédio que nós compramos. Alguém nos diz que aquele remédio é para tal enfermidade. Nós vamos, compramos e usamos. Talvez, se a gente pudesse ler a bula, entendesse melhor esse medicamento, é capaz de nós conseguirmos aproveitar melhor esse remédio. A nossa fala hoje, o nosso encontro hoje, é um pouco sobre essa bula, entre aspas. Tá. E os orixás têm uma infinidade de bulas, milhares de orientações. Não são orientações que a gente pode chamar de imposições. Os orixás não impõem nada, porque o objetivo final dos orixás é simplesmente o bem-estar. E o bem-estar não se impõe para ninguém. É o direito natural que o ser humano tem. Então, o ser humano, ele precisa do bem-estar. E o bem-estar, ele tem que ser trabalhado. Se você não trabalhar, você não consegue estar bem. Porque, muitas vezes, a tendência é confundir a saúde física com o bem-estar. Você pode ser capaz de correr uma maratona, ter resistência para uma maratona na rua, mas você não tem resistência para um aborrecimento de um dia. Você pode ser capaz de correr uma maratona, mas primeiro aborrecimento que você tem, você quer destruir, jogar, soltar bomba atômica no mundo. Tá. Então, esquece o Baba King, deixa do lado o Dudua, vamos olhar para a essência suprema da nossa crença, que são os orixás. A essência nossa são os orixás. O que significa os orixás? As forças da mãe natureza, que inclui o tão temido seres humanos. Tá. Aquele sujeito que eu não gosto, o orixá que eu reverencio está naquele sujeito. Olha que ironia. O meu colega, que eu quero brigar com ele, que eu brigo com ele no trabalho, orixá que eu reverencio, está naquele sujeito. Eu vou falar uma coisa triste para vocês, o que vai, talvez, chocar muitos. Ir contra seres humanos é ir contra os orixás. Muitos aqui não vão acreditar nem concordarem comigo, porque é indigesta essa conclusão. Ir contra alguém é ir contra os orixás. Se você parar e começar a pensar, você vai chegar a essa conclusão. Vamos olhar duas questões, Exu e Ifá. O Exu é o princípio da ordem. E para que haja ordem, tem que haver sucessivas desordens. Para que haja a ordem, tem que ter a desordem. A transmutação, metamorfose, mudanças, reciclagem, ciclos de vida, são verdades que nós não aceitamos. Se você for demitido no seu trabalho, você se desespera. Até entendo, porque você precisa daquele trabalho, do seu salário. Não é? Mas eu pergunto, será que aquele sujeito nasceu
para só viver naquele emprego? Óbvio que não. O ser humano é muito mais rico. Agora, como o líder dele não comunica com ele, ele se desespera. Ao invés de ele prover soluções para o emprego que ele perdeu, ele vai prover desespero, porque lhe falta conhecimento básico. Aí eu olho para as pessoas, eu me pergunto, será que essa pessoa nasceu para morrer naquele emprego? Não. A vida está em constante mudanças. O homem nem tanto. Mas a vida está, porque ela é dinâmica. Mas a questão é que nós não aceitamos esse dinamismo intenso da vida, porque nós não estamos preparados. Porque nessa corrente de mudanças, para a humanidade, na sua maioria, representa a perda. E para a natureza, representa mudanças de ciclo. Então, o Exu, que é o princípio da ordem, princípio da disciplina, princípio da organização e princípio de equilíbrio e comunicações. E quando a gente fala em tudo isso, as pessoas associam isso ao que você tem que exigir do outro. A única pessoa, o único ser humano que vai exigir algo de alguém é uma pessoa mal resolvida. Uma pessoa bem resolvida não vai exigir nada de ninguém. Porque é muito mais fácil eu reparar o que o outro deixou de fazer, no que o sujeito é ruim, do que no que eu deixei de fazer e no que eu sou ruim. Tá, ok? Então, quando a gente olha para Exu, que todos nós amamos de paixão, que é a fonte de inspiração para todos nós, nós vamos ver que nós não compreendemos Exu. E precisamos compreender ele. Porque, muitas vezes, o meu querer sequestra o meu bom senso. O meu querer sequestra o meu discernimento. O meu querer me torna uma pessoa sem a menor coerência. E eu tenho um grande desafio de lutar na minha vida para ter a mínima coerência. Então, eu cultuo Exu para que não me falte a coerência, para que eu possa aceitar a verdade que a vida me impõe, não a verdade que eu imponho para mim, mas que a vida me impõe, porque a vida, ela impõe certas verdades para nós, a vida impõe certas regras para nós, a vida impõe certas circunstâncias para nós, e a gente tende a contestar, porque não é o que eu quero. E como seria bom se tudo que eu quisesse pudesse acontecer. Não é? Então, o objetivo dos orixás é preparar o ser humano para a vida e para a sobrevivência. Aí, quando você olha para o Ifá, orixá da sabedoria, nós se iniciamos em Ifá para que tenhamos a sabedoria, para que sejamos sábios. Quando fala a palavra sabedoria ou sábio, as pessoas ficam imaginando um semideus ou um deus. Ser uma pessoa sábia é saber viver. Ser uma pessoa sábia é ter a capacidade de nós reconhecermos o óbvio. Se a gente parar e olhar para o que nós contestamos, o que cria a raiva, o ódio, as frustrações, são situações que fogem dos nossos controles. A maioria de nós fazemos assim. Os nossos governantes são mandões, são autoritários. Não é assim que nós falamos? Os nossos chefes são ditadores. Só que essa questão de ser ditador está dentro de cada um de nós. Porque nós temos dificuldades
para aceitarmos o que acontece nas nossas vidas. Tudo bem, tem dificuldade para aceitar a morte. Tem dificuldade para aceitar uma situação trágica. Eu compreendo. Não é isso, nós não temos preparos emocionais para isso. Até, de certa forma, é muito difícil você querer ensinar uma pessoa a aceitar a morte, situações trágicas. É difícil, porque é uma questão emocional. Agora, num mundo, num processo, numa velocidade de mudanças, nós contestamos as mudanças que acontecem. Olha o que acontece quando uma pessoa perde emprego. Parece que vai velar um defunto. É assim que é. Parece que acabou de receber um diagnóstico de uma doença terminal. Quando haja uma briga, uma separação, um desentendimento societário, passional, familiar, as pessoas tomam isso como uma sentença de morte. Por que isso acontece conosco? Porque, de fato, nós não estamos preparados para a vida. E as coisas que acontecem na vida, que nós contestamos, que somos incapazes de absorvermos, é o que leva ao mal-estar. E é aí que vem a importância das nossas devoções. Eu sou iniciado em Fá para que eu tenha a sabedoria, tá, de poder não aceitar, tá bom, esquece de aceitação, mas de compreender. Até sempre brinco, o Dudu talvez seja a única casa, uma das pouquíssimas casas de Orixá, que não se preocupa com a escolha que o filho vai fazer, porque Orixá para mim é liberdade. Se eu cultuo o sol, e ninguém é capaz de deter o sol, como que eu vou querer deter as pessoas? Se eu cultuo a água, que ninguém é capaz de segurar, como que eu vou querer segurar as pessoas? Se eu cultuo a natureza, que a gente é incapaz de prever as consequências ilimitadas, como que eu vou querer segurar as pessoas? E eu digo para as pessoas, o Dudua reza essa cartilha, a liberdade, porque é a liberdade que leva ao bem-estar. Cada um tem o direito de fazer o que quer na vida, e cada um também tem o direito de arcar com as consequências das vossas escolhas. Então, na questão do bem-estar, tá, que às vezes é uma questão relativa. Para alguns, o bem-estar é dinheiro. Para outros, é amor, é casamento. Para outros, é chegar aos 110 anos e alguém tem que te dar comida para comer. Ninguém quer morrer. Se não quer morrer, quer chegar aos 120, 130 anos. Por quê? Porque nós não entendemos o óbvio da vida. A questão para nós, dentro dos orixás, não é morrer. Morrer, nós vamos morrer. Temos que estar preparados para morrermos. A questão, não é? É a questão do tempo. Para que nós possamos ter uma vida, um bem-estar que justifique a nossa existência. E isso só é possível quando você entende o óbvio dentro dos orixás. Então, o que Ifá fala? Omoron, Timpodjo Ikuda, o sábio que adia a data da morte, o dia da morte. Isso quer dizer que o orixá não vai evitar que as pessoas morram, mas cria circunstâncias para que possamos ter uma vida longeva. Ibi é a desgraça, o sofrimento, a doença, o mal. E Ire é tudo de bom. Isso significa que as duas questões acompanham a vida do ser humano e, consequentemente, influenciam o seu bem-estar. Vai ter momentos que vamos estar numa fase de Ibi, de coisas negativas.
será que estamos preparados para vivermos um período de negatividade? Será que estamos preparados para algo dar errado? Será que estamos preparados para o resultado não sair exatamente igual nós prevemos? Será que estamos preparados para ouvir um não? Será que estamos preparados para perder o controle das coisas? Não. Porque somos todos ditadores. Ditamos como que queremos que seja. E nós não aceitamos que seja ao contrário. A partir desse momento, nós decretamos o nosso mal-estar. Porque nós não temos essa sabedoria de administrarmos as contrariedades. E quando você se inicia em Fá, quando você conhece os orixás, você começa a pensar que o objetivo, ou entre os objetivos, é nós conseguimos superar essas forças que nos contrariam.